São 2 anos completados agora que o mundo vive a grande mudança geopolítica no século XXI. Então acompanhe esse vídeo aqui no Modernidade Ciência e eu vou explicar para vocês como a Rússia está mudando a geopolítica no século XXI. Pois bem, eu tenho aqui no Modernidade Ciência outros vídeos que eu acompanho já todo esse conflito já há 2 anos. E vamos fazer aqui algumas recapitulações. Tudo começa, na verdade, ali em 2014, com todo aquele golpe na Praça Maidan, onde os próprios Estados Unidos admitem que gastaram 5 bilhões de dólares para instabilizar o governo, então, ali na Ucrânia, para eleger um presidente ali pró-Ocidente. E o país foi abduzido realmente por toda uma proposta ocidental, europeia, considerando que a Ucrânia sempre foi uma fragmentação de regiões. Ele não é um país historicamente constituído por uma etnia única, né? Então foi um grande erro de você tentar atrair a Ucrânia para a esfera europeia, sendo que a Rússia não é europeia, é eurasiana. E 20% naquele momento da população é russa e se identifica com os valores russos, sem fazer aqui juízo de valor dessa concepção da sociedade russa, né? Um Estado que tem mais de 1.100 anos de existência. A questão é que a OTAN, dentro de um programa desde o fim da União Soviética, vem fazendo uma expansão dos membros da OTAN, atraindo esses membros e simplesmente cercando o que hoje é a Federação Russa. A Rússia percebeu isso ao longo de 30 anos. Então, a Rússia, dentro de toda a tradição milenar, praticamente, que a Rússia tem, ela se sentiu acuada, porque diz, olha, você está me cercando, criando uma aliança desnecessária, dado que o Pacto de Varsóvia não existe mais. Eu não coordeno mais uma grande aliança militar como era nos anos da União Soviética. E a OTAN continua, inclusive, com uma agenda, agora a Agenda 2030. A OTAN, inclusive, agora, ela se dá o direito de intervir em qualquer país do mundo que, do ponto de vista climático, ameace, por exemplo, a Europa e os países da OTAN. Então, isso vem numa escalada e com financiamento em grande parte dos Estados Unidos. Então, a eclosão, por exemplo, de finalmente essa guerra vem de uma intransigência europeia e americana em relação à história russa e à zona de influência da Rússia. Os americanos não gostaram nada quando a União Soviética instalou bases de mísseis em Cuba. Então, os russos não se sentem à vontade de ter na Ucrânia bases de mísseis, por exemplo, se a Ucrânia se tornar membro da OTAN instalando bases de mísseis apontados para a Rússia. Simples assim. Aliás, a questão dos mísseis em Cuba surge quando os americanos instalaram bases de mísseis de longo alcance na Turquia. E a União Soviética protestou, e o que ele fez? Você está instalando base de mísseis na Turquia, que é seu parceiro? Então eu vou instalar base de mísseis em Cuba. E os americanos não gostaram nada sobre isso. Então vejam que essas coisas têm consequências. E o que aconteceu depois de 2 anos? Se conseguiu uma aproximação inédita entre a Rússia e a China, se conseguiu a formação de um bloco que os BRICS se tornarão muito além de simplesmente uma sopa de letrinhas,
de país ali, é um bloco que agora vai se opor à Europa e Estados Unidos. É um novo bloco geopolítico. Se conseguiu que países comecem a negociar transações em mercadorias em moeda local, seja em rublos, seja em yuans. Se conseguiu que sistemas internacionais de transferência, como o SWIFT, não sejam mais utilizados por esses outros países que pertencem a esse bloco. Então, é isso que se conseguiu. E vejam interessante. Voltando 2 anos atrás, eu vou colocar algumas imagens aqui, a Europa errou tanto na avaliação que a Ucrânia estava próximo de assinar um acordo com a Rússia, porque lá atrás, em 2014, quando houve toda a adesão da Crimeia, que se revoltou contra essa maquiação na Praça Maidan e aquela coisa, a Crimeia se revoltou porque ela tem, majoritariamente, são russos que estão na Crimeia, historicamente. E ela decidiu se separar, os russos apoiaram e invadiram ali aquela região da Crimeia. O Tratado de Minsk, que a Ucrânia jamais referendou, ela assinou ali naquele momento para parar a guerra, mas ela jamais referendou. As regiões do leste da Ucrânia têm toda uma etnia russa, Donetsk, Luhansk. Então, naquele momento, havia um plebiscito que eles decidiram se juntar à Federação Russa. É claro que havia todo um movimento russo de influência nessas regiões, que eles já sabiam que toda uma etnia russa, para fomentar, do mesmo jeito que a Vitória Nuland disse que gastou $5 bilhões para desviar ali toda a atenção, né, para a eleição ali em 2014 e tal. Os russos também, dentro da guerra híbrida, influenciaram para que essas duas regiões se tornassem autônomas. Então, o que a Ucrânia deveria ter feito ali era, tá bom, aceitar que essas regiões passassem a ser da Federação Russa. E simplesmente os russos não teriam interesse no resto, por exemplo, da Ucrânia. Mas não, eles passaram a afrontar continuamente, com todas as declarações, se vocês voltarem no tempo, o Zelensky passou a ser o garoto propaganda dessa nova ordem da Ucrânia. Na Time, aparecendo com a esposa na Vogue, indo em encontros. Vejam que, passados 2 anos, onde está a Ursula von der Leyen lá, com relação à Ucrânia? Está simplesmente quieta, calada. O Stoltenberg, o diretor principal lá que engloba a OTAN, Stoltenberg, está quieto. Não dá mais para simplesmente fazer toda aquela coisa midiática como eles faziam. Quando, há 2 anos atrás, começou realmente o conflito, na mídia, a mídia simplesmente, aquelas fotos, aquelas posições, aquela coisa, numa guerra que era perdida para a Ucrânia, totalmente perdida. Proporcionalmente, não era possível, dado que nenhum europeu enviou um soldado para lutar na Ucrânia. Nenhum americano foi lutar na Ucrânia. Fora os infiltrados, os mercenários e tal. Então era impossível a Ucrânia conseguir suportar o rolo compressor russo, que vai se adaptando e aprendendo durante a guerra. O russo não tinha o conhecimento de como vencer, tal seja dos drones, do que ia acontecer, não, mas ele, em 2 anos, ele foi adaptando as estratégias. Até que agora, recentemente, ele rompe aquela linha no leste, né, na cidade ali ucraniana, ali de Avdiivka, e o rompimento foi tão sério que é provável que eles tenham feito pelo menos 1.000 soldados ucranianos prisioneiros,
E houve uma retirada em massa, desordenada, do exército ucraniano, já desmotivado, os jovens já realmente sem tanta convicção de que podem vencer os russos. E eles recuaram de uma maneira desordenada, deixando equipamentos, caminhões blindados, veículos, e os russos foram amassando aquilo como eles fizeram com o exército alemão quando eles realmente foram entrando na Alemanha naquele final de 1944 para 45. Foi um rolo compressor russo gigantesco, que é o que vai acontecer agora nos próximos meses. Com a desmoralização psicológica do exército ucraniano, com a falta de material, com a falta de munição, com os países europeus e os Estados Unidos já não conseguindo enviar tanto material bélico como foi há 2 anos atrás, os russos, que nunca pararam de produzir, o esforço de guerra dele é contínuo, seja o equipamento novo, seja o equipamento de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, de 50 anos. Então, é triste que passados esses 2 anos, a gente chegue nesse ponto, a Ucrânia realmente vai ser abandonada pela Europa, pela von der Leyen. Agora estou mais preocupada porque tem a eleição aí da União Europeia, os custos da guerra, os custos dos combustíveis, os Estados Unidos envolvidos na própria eleição, e o russo sabe disso. Então ele vai agora, nesses meses de 2024, preparar a máquina para triturar até o fim a Ucrânia. Até que vai chegar no ponto o Zelensky vai ter que, ou ele vai perecer ali, ou ele vai ter que realmente pedir asilo em algum lugar, que vai ficar insustentável, né? Insustentável manter isso. Isso eu estou falando do ponto de vista prático, do ponto de vista material, né? Toda aquela falácia que a mídia pregou nos últimos 2 anos cai por terra. Se vocês analisarem todas as matérias jornalísticas em 2 anos, Game Changer, sempre aquelas fotos, né? Sempre aparecia um blindado russo, um avião russo, um helicóptero russo abatido, né? Os soldados ali, assim, mas... E aí? E aí? Qual foi o desfecho? Né? Então, a narrativa é sempre midiática, é sempre para criar uma sensação de que não, agora eles estão... É como aconteceu no Vietnã. No Vietnã, por pelo menos 6 anos, a imprensa americana afirmava que os Estados Unidos estavam vencendo a guerra do Vietnã. Até que o número de sacos pretos que chegavam nos Estados Unidos, até o número de derrotas que em campo de batalha foi acontecendo, foi se tornando insustentável essa narrativa da mídia, que é o que agora está, de fato, acontecendo na Ucrânia. Acompanhem, procurem ao longo desses 2 anos as matérias. Se você fizer uma análise, né, você vai ver como a mídia cria uma narrativa, porque ela é paga para isso. Ela tem interesse para isso. Mas você não consegue mudar a realidade. Infelizmente, a realidade já de 2 anos atrás era a seguinte: não é possível um país isoladamente, porque não teria reforço material, humano. Você pode mandar quantos tanques você quiser, quantos aviões você quiser, quanta munição você quiser, você precisa de gente, de soldados. Então, é materialmente impossível você lutar contra uma máquina de guerra, uns russos, que estão há séculos acostumados a uma guerra de atrito, de moedor de carne,
que ele, dentro do território dele, porque ele conhece muito bem o território ucraniano, que isso sempre foi terras ali da esfera da Rússia, ele sabe muito bem quando atacar, quando retroceder, quando colocar minas e esperar. Um general russo na época de Napoleão diz assim: eles têm o calendário, mas nós temos o tempo. E é isso que nesses 2 anos o exército russo fez. Eles tinham o tempo a favor deles e destruíram a Ucrânia.